No horário, vamos pedir a Deus que Ele nos encaminhe nessa noite, o nosso último encontro, pedindo a Nossa Senhora também que seja a nossa guia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Tudo que fizermos seja para a maior glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Hoje eu estou perguntando. Está certo, sem problema. Então eu vou apagar um pouquinho a luz da frente para que possa melhorar a visão. Dá para ver melhor, né, eu acho. Nós estamos fazendo esse itinerário mariológico nessa semana e era proposto lá pelo jornalzinho um itinerário com os temas dia a dia, mas por conta de alguns padres, como eu falei, por força maior não puderam vir, a gente mudou um pouquinho. Essa noite a gente iria falar sobre os dogmas, os 4 dogmas marianos, né? Mas pensando um pouquinho naquela palestra que dei e nas outras que seguiram, né? Eu achei que ia ficar um pouquinho pesado para o último dia. Então, às pressas, eu mudei o tema, né? Mas sempre dentro da mesma lógica e da mesma pedagogia que nos leva a entender o que é a mariologia no corpo teológico. Então, eu escolhi esse tema hoje, as diversas devoções marianas e o que elas nos ensinam sobre Jesus Cristo, sempre dentro daqueles eixos que a gente colocou naquele dia, né? Bíblico, dogmático, né? Ou seja, alicerçando o caminho das devoções, né? Dentro daquilo que é o ensinamento da igreja e o caminho ou depósito fideis da igreja, né? Trazendo um pouquinho o que falou o padre Donizete, o padre André, né? O padre André Monteiro, aquilo que foi também um pouco discutido na noite de ontem. Então o caminho mais ou menos esse, né? Vou trazer de volta os conceitos de uma outra maneira, mais simples, mais fácil talvez a gente compreender, não que não tenham compreendido, mas para rememorar e ficar presente também nos nossos corações e mentes, tá bom? Então, o tema é esse, as diversas devoções marianas e o que elas nos ensinam sobre Jesus Cristo. Eu vou seguir aquilo que eu fiz aqui, porque são mais de 100 slides, né? É muita coisa. Então, talvez se a gente devanear um pouco, a gente não vai conseguir chegar nem na metade, vai ficar faltando alguma coisa, talvez, que seja do nosso interesse ou para o nosso enriquecimento. Então, vou seguindo e a gente vai comentando brevemente para que a gente possa chegar ao máximo possível, né, do fim daquilo que é proposto. Bom, como nós vimos, e toda essa semana foi colocado, né, a devoção mariana nunca pode terminar nela mesma, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente fala sobre Maria não termina e não se encerra nela mesma. Isso já diz o Concílio Vaticano II, né? Lá em 62, 65, convocado pelo Papa João XXIII. Coisa importante, né, para quem quer ser mariólogo, não deixar de ler o capítulo 8, né, da Constituição Dogmática, né, Lumen Gentium. Capítulo 8 é importantíssimo, né? Quando você vai estudar, é a primeira coisa que se tem que ler, né? Claro, o eixo bíblico,
mais importante, todo mundo com certeza está lá na internet, você tem acesso, né, pelo seu celular, ou seja, muito fácil. Leiam o capítulo 8 da Constituição Dogmática Lumen Gentium, porque é lá que a gente vai ter, né, aquilo que no concílio foi falado e alicerça o nosso caminho mariológico hoje. E lá se diz assim: tudo o que Maria é, ela o é por causa do seu Filho Jesus Cristo. E isso vai ficar bastante enfatizado, né? Para que, como eu disse lá no início, a nossa devoção passe de um devocionismo, né, para uma verdadeira devoção à Nossa Senhora. E assim como o Padre André Monteiro falou, e falou de tantas devoções, tantas aparições, manifestações marianas, mas ele nos ajudou a entender que se deve fazer um discernimento para que a gente possa compreender o que Deus quer falar, né, naquela invocação onde Maria se manifesta, trazendo a vontade de Deus, não a sua própria vontade. Por isso a gente tem tantas devoções, né, a Nossa Senhora, e invocamos Maria com diversos nomes, mas sempre a mesma Miriam de Nazaré. Mas o que a gente quer dizer quando a gente diz Nossa Senhora do Carmo? E quando a gente coloca, né, sobre o peito um escapulário? O que significa isso? Quem tem escapulário? Levanta a mão. O que significa? Proteção. Mas quando a gente fala em Nossa Senhora do Carmo, que nos remete ao escapulário, o que quer dizer? Como? Não, assim, eu estou dizendo assim, diretamente a invocação Maria do Carmo. Ainda não chegamos lá. Maria do Carmo. O que a gente compreende quando se fala de Maria do Carmo? Não a Maria do Carmo, Nossa Senhora do Carmo. É uma carmelita, a Maria do Carmo, né? Ah, que bom, ela não é carmelita. Mas o que quer dizer? E por que tem isso? E por que chegou? Por que se manifestou ali, né? Essa invocação a Maria Santíssima sobre o título do Carmo? Para que serve? E qual que foi o contexto? Por que a gente tem Nossa Senhora do Carmo? Já pensaram nisso? Ou só vai na procissão mesmo da Nossa Senhora do Carmo? A gente só vai na procissão, né? Mas se alguém te perguntar, vamos lá, um irmão protestante, o que é Nossa Senhora do Carmo? O que a gente diria? Maria, Mãe de Jesus. Mas por que do Carmo? Sim, é um título. E significa o que o título? Ela apareceu no Monte Carmelo. Vamos lá então. É esse o objetivo. O objetivo é mariológico, saber, cristológico e eclesiológico. Mariológico porque estamos falando de Maria, sim ou não? Sim. Cristológico porque tudo o que Maria é, ela só é por causa de Cristo. Então, cristológico. O que aí se manifesta na pessoa do Filho de Maria. E eclesiológico, porque nós somos uma igreja. Isso na igreja fala o quê? Alicerce o quê? Nos ajuda em quê? Então, o segundo slide. Toda devoção revela um aspecto do mistério de Jesus. Então, quando a gente olha para Nossa Senhora do Carmo, a gente tem que perguntar, né? Mas o que fala, o que me diz essa invocação do Filho de Maria, sobre o Filho de Maria? Cristológica, porque pergunta, quem é Cristo?
devoção deve perguntar isso, né? E Jesus, né, a cristologia vai responder: é aquele que manifesta o amor do Pai. Então a devoção tem que nos ajudar a perceber o amor do Pai. A nossa devoção tem que ser também soteriológica. Por quê? Porque Cristo, e a pergunta que a gente fez aquele dia, é aquele que... Então, na devoção, de que forma que Ele salva? Ele salva por amor, amando. Então, nessa devoção, manifestação de Maria, a gente tem que experimentar o amor de Jesus. O amor de Jesus. E tem que ser também eclesiológica. Por quê? Como Cristo permanece na igreja através dessa devoção? Cristo continua amando através da sua igreja. Então é sempre uma manifestação do amor do Filho de Deus na sua mãe que vem ao nosso encontro. Então toda a nossa devoção à Nossa Senhora, como a gente viu lá anteriormente, é por causa de Cristo. Não que a gente não ame Nossa Senhora, mas em toda a ação mariana a gente é levado, ou deveria ser levado, a um encontro com seu Filho. Porque é isso que Maria faz, né? Faça tudo o que Ele disser. Então, hora da gente repensar as nossas devoções, né, nas invocações marianas. Se elas estão me levando a experimentar, né, a manifestação de Deus no amor do Cristo, se elas estão me levando, né, à salvação que nos vem naquele que encarnou-se por amor a nós, e se na igreja a gente continua, né, manifestando através dessa devoção esse amor que Deus tem por nós. Sempre é Cristo. Por isso a gente vai ver algumas invocações marianas, bem rápido, não vou me deter porque não vai ter história. A irmã Carmen vai ficar brava, ela já estava brava antes, vai ficar mais ainda agora. Muito bom. Então toda a Mariologia tem uma espiritualidade cristocêntrica e contemplativa, mas também tem que ser manifestada a nossa devoção na nossa vida pastoral, na nossa vida de igreja, aonde a gente, né, com Maria caminha para Cristo. A espiritualidade carmelita, vamos lá, continua muito atual. No mundo cheio de barulho, ela nos leva a essa escuta de Deus. Nossa Senhora do Carmo, dia 16/7, dia de Nossa Senhora do Carmo. O que significa Carmo? É uma palavra hebraica que significa Carmo, ou jardim, ou vinha, ou campo fértil, ou pomar de Deus. Na tradição bíblica, o Monte Carmelo significa o quê? A fecundidade espiritual, a intimidade com Deus, lugar de oração e de contemplação. A nossa devoção, né, o nosso portar, o escapulário deve nos remeter, já que a gente, lembra-se das devoções que o padre falou, né, Padre André. Se a gente é devoto de Nossa Senhora do Carmo, a gente deveria praticar esses exercícios, né? Da espiritualidade, da intimidade, da oração e da contemplação, na busca de um encontro pessoal com o Filho Jesus, na invocação Maria do Carmo. Na dimensão mariológica, Maria aparece nessa invocação como uma mulher que escuta, como uma mulher modelo de contemplação, como uma discípula perfeita. Lembre-se que essa
invocação vem lá do profeta Elias, né? Ele que nasceu em embate lá com os profetas e os sacerdotes de Baal. Então é ali que começa, né, essa espiritualidade. É ali que depois sim, né, a gente vai ter a família carmelita. Mas tudo começa com o profeta Elias, né, lá no Monte Carmelo, né, e ali no seu embate, na sua luta, na defesa, né, da fé única contra os profetas de Baal. Então Maria é uma mãe espiritual que conduz fielmente ao encontro autêntico com Jesus. Essa é a Maria do Carmo. Ela ensina que a verdadeira experiência cristã não nasce, né, da escuta da palavra de Deus. Eu, devoto de Nossa Senhora do Carmo, aquele que busca na contemplação ouvir. Estou ouvindo? Aquele que busca na contemplação, né, fazer um encontro pessoal com Deus. Maria como exemplo para nós. Estou buscando abertura interior para a graça, nesse desejo de encontro. Eu me abro à graça de Deus. E abrindo-me à graça de Deus, eu busco uma comunhão com Ele, assim como nos ensina Nossa Senhora sobre a invocação do Carmo. Para que a gente, quando da procissão que vamos seguir, a nossa devoção popular, particular, quando a gente olhar para a imagem, remeter a tudo isso, né? Eu sempre falo que as nossas igrejas, né, são muito barulhentas. É muita cantoria. Eu não demonstro, mas eu me irrito demais com muita cantoria. Porque parece que o pessoal tem um medo do silêncio. E um devoto verdadeiro de Nossa Senhora do Carmo, olha só o caminho que faz. A espiritualidade carmelita nos leva a um outro modo de nos encontrarmos com Deus. Quando a gente coloca o escapulário, né, a gente não quer só proteção, a gente quer fazer todo esse caminho aí. A gente quer fazer todo esse encontro. A gente, levando o escapulário, sim, a gente busca a proteção, mas a gente tem que dar todo o significado dessa invocação, né? De alguém que busca o encontro do silêncio, de alguém que busca o encontro na contemplação, de alguém que busca o encontro verdadeiro com Deus, um encontro autêntico com Deus. E a Maria do Carmo nos conduz ou nos propõe esse caminho de encontro. Então a gente usa o escapulário para proteção, mas muito mais para um caminho de encontro, né, com essa realidade proposta lá junto, né, ao profeta Elias, na sua defesa da fé, né, na sua briga, né, com os profetas de Baal, em defesa do Deus verdadeiro, que ele encontrou, que ele experimentou, que ele percebeu no silêncio. E a tradição carmelita, né, nos impulsiona ainda mais, e ainda hoje, porque a gente não pode perder de vista aquele que tem Nossa Senhora, ou aquela que tem Nossa Senhora do Carmo como devoção pessoal, né, tem que ter, ou tem que fazer esse caminho do Carmelo mesmo. Então, agora sim, a gente usa o escapulário, mas a gente sabe um pouquinho, né? A gente usa o escapulário, mas a gente agora vai exercitar mais o silêncio. A gente usa o escapulário, mas a gente vai promover na nossa vida mais momentos de contemplação. A gente usa o escapulário, mas a gente também quer, né, deseja
assim como Maria, fazer um encontro pessoal, né, com o Senhor Jesus, Filho de Maria. E assim a gente continua. Na dimensão do Cristo, ou seja, no encontro com o Filho. E Ele é, por excelência, o Senhor da interioridade. Ele é o mestre da oração. E é essa escola que Maria nos conduz, né? Ele foi para o deserto, fazer o quê? Rezar. Ele subiu o monte, fazer o quê? Ele encontrou todo mundo dormindo, e ele rezava, orava ao Pai. Sempre lembrando que não é uma multiplicação de palavras, porque cai na contradição do Carmelo, né? Que é o silêncio. Na verdade é um diálogo, né? Oração é diálogo, é conversa. E conversa pressupõe que a gente fale, conversa pressupõe também que a gente escute. Porque senão é um monólogo, né? Que não abre possibilidades, que não dá espaço, que não organiza, né? Prepara espaços para receber. E a gente, né, vomita. E às vezes um pouco as nossas orações, né, são um pouco disso, né? Eu lembro um pouco da minha tia-avó, acho que já falei isso, né? Que ela, às vezes, quando eu ia de férias, era seminarista, mas antes até, a gente ia rezar o terço com ela, ela chamava, porque ela gostava de rezar nas casas, né? Aí, o terço dela era 5 minutos. Porque ela, Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita vós, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita Jesus. Eu falei, meu Deus, o que ela está fazendo? Era bem rapidinho. Não que ali não houvesse espiritualidade, profundidade, encontro. Mas é para demonstrar, né, denotar que às vezes, pelo medo do silêncio, a gente, né, multiplica as palavras, né, vomita as palavras, mas a gente não se encontra ou se perde nessas mesmas palavras, né? Então a Maria do Carmo nos dá essa experiência do Filho, né, da interioridade, da oração, da presença silenciosa. Um Cristo que a gente encontra a partir da contemplação. E essa é a dimensão, né, cristológica da invocação de Maria sobre o título do Carmo. Maria aparece como uma mulher que escuta, um modelo da nossa contemplação, uma discípula perfeita, mãe espiritual que conduz o fiel a um encontro autêntico com Jesus. Essa é a Maria do Carmo. Digo Maria do Carmo para entrar naquilo que o Padre André Monteiro falou, né? Da nossa devoção pessoal e da nossa devoção popular, mas que é, né, eminentemente cristocêntrica, que é eminentemente eclesiológica, que é eminentemente aquela que nos aponta o Salvador, soteriológica. Só palavra esquisita e difícil, né? Depois a gente compra um dicionário e continua. Na dimensão da igreja, aí sim, né? Na nossa igreja, sou devoto de Maria do Carmo. Opa, que bom! Vou exercitar o silêncio. E nesse silêncio tem uma centralidade na oração. E nessa centralidade na oração, contemplar, né? Contemplar. Às vezes você senta ali na igreja, né, quando está bastante sol, né, e você fica vendo os vitrais, né? Você fala, nossa, tem alguma coisa escondida nesses vitrais. E vocês sabem disso, né? Que os vitrais contam uma história, não é só os vidros coloridos. E quem conhece a história dos vitrais? Isso, mas quem que enxerga a história nos vitrais? Mas a gente percebe bem. Se não prestar atenção, não percebe não. Mas tem lá uma história escondida, né? Os vitrais estão falando alguma coisa. Não é só a beleza do reflexo do sol nos vidros coloridos.
Então, esses vitrais, né, eles fazem um itinerário espiritual, que todo mundo já conhecia, sim ou não? Olha aí, então agora a gente vai chegar na igreja, vai contemplar e vai encontrar, né? Em uma sociedade marcada pelo ruído, pela dispersão, Nossa Senhora do Carmo continua conduzindo os discípulos ao encontro com Jesus Cristo, fonte da verdadeira paz e da plenitude interior. Então aqui a gente tem a Nossa Senhora do Carmo. Nós vamos então agora para uma outra Nossa Senhora, uma outra Maria, sim ou não? Não é a mesma, né? Só que uma outra invocação, né? Uma outra invocação. Nossa Senhora do Rosário. Vamos ler juntos só para não ficar monótono. A devoção desenvolveu-se especialmente a partir do século XIII, ligada à tradição da ordem dominicana e à pregação de São Domingos. Isso todos nós, como aqueles que o terço rezam, né, meditam, já sabíamos, né? Aqui a gente vai ver um pouquinho o significado. Rosário, que é uma palavra latina, né, que remete ao jardim de rosas, ou coroa de rosas, ou ramalhete de rosas. Então, quando a gente fala do rosário, claro, a gente já sabia, mas é só para exemplificar, né? Nós estamos falando de rosas, né? Nós estamos falando de jardim, nós estamos falando de um buquê de flores que deve ser oferecido. Então, quando a gente tomar agora o terço, a gente vai sentir o perfume, né? Por isso que, não sei se existe ainda, havia um tempo que vendia os terços, um tercinho de madeira que cheirava rosa, né? Justamente para lembrar isso. Não era só para cheirar rosa, mas é que remete realmente àquilo que é, né? As rosas. Na tradição cristã, cada oração da Ave Maria era simbolicamente oferecido como uma rosa a Nossa Senhora. Então, para a gente não dormir rezando o terço, fala, agora eu vou dar uma rosa para Nossa Senhora. Agora eu vou dar a segunda rosa a Nossa Senhora. Agora eu vou dar a terceira rosa a Nossa Senhora. Você não vai dormir, pode ficar tranquilo. Só não lembrar dos carneiros, né? Que daí vira carneiro, dorme. Lembre-se que você deve oferecer rosas, né? Deve oferecer rosas a Nossa Senhora. Assim o rosário tornou-se uma coroa espiritual oferecida a Maria. Uma oração meditativa centrada na vida de Cristo. São rosas, né, que a gente colhe no jardim do Filho e que pertencem ao Filho e que a gente oferece novamente ou entrega novamente à mãe, né? Que a gente entrega novamente à mãe porque pertence ao Filho, né? Isso é bom porque assim ajuda a gente a ter uma experiência diferente, né, da meditação do terço. Sua dimensão mariológica. O rosário nasce da contemplação da vida de Jesus Cristo pelos olhos de Nossa Senhora. Então, quando a gente está meditando, rezando o rosário, a gente está contemplando a vida do Filho Jesus cristológico, né? Pelos olhos de Nossa Senhora. Então, quando a gente lembrar de Nossa Senhora do Rosário, quando a gente tomar os nossos rosários em mãos para a nossa meditação, que a gente tenha presente, né, essa dimensão fundamental. É um olhar e meditar a vida do Filho através dos olhos da sua mãe. Por isso, naquele dia eu disse, né, é daqui agora que a gente vai prestar atenção nas coisas, né? Não nos colocando
né, como eu diria, como Maria, né, mas desejosos de ter um olhar como ela tem e enxergar como ela enxerga. E aí a gente começa a oferecer, né, ou, né, dá essas flores ao seu filho. Maria guarda os mistérios no coração. Maria medita os acontecimentos da salvação. Maria conduz o fiel à contemplação do seu Filho Jesus Cristo. Assim, o rosário possui uma mariologia contemplativa, cristocêntrica, mas o seu eixo maior é bíblico. Porque quando a gente medita o rosário, a gente contempla e passa pela encarnação, a gente passa pela vida pública de Jesus, a gente passa pela sua paixão, a gente passa pela sua morte, a gente chega à sua ressurreição. Se a gente, né, dá uma olhada bem fixa, a gente lê a Bíblia sem tê-la em mãos naquele momento presente, mas a gente se faz leitor, né, das Sagradas Escrituras, sem tê-las na mão naquele momento, né? Os mistérios do rosário conduzem ao centro da fé cristã, a pessoa de Jesus Cristo. Então, rezar o rosário também, de uma certa maneira, efetivamente é ler a Bíblia, principalmente quando a gente faz bem as contemplações, né, da meditação do rosário. A gente diz, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Pega o rosário, né, faça as contemplações, se coloque, né, naquilo que anteriormente nós vimos, em contemplação, né, na pessoa de Jesus, e ali você vai estar meditando sim a sua palavra nas Sagradas Escrituras. Maria na igreja. Na dimensão da igreja, Nossa Senhora do Rosário é a mãe da igreja, o modelo de discípula, a mulher de comunhão, a intercessora do povo cristão. A meditação do rosário, dentro desse aspecto da igreja, é fazer com que a igreja, né, seja presentificada aos olhos de Nossa Senhora, né, aonde a gente se coloca. Acho muito interessante, né? Aqui eu não vi tanto, mas em São Paulo, às vezes estava andando pela rua ali, pelo Jabaquara, aqueles bairros ali, né, porque a gente morava ali perto, muita gente com o terço na mão, caminhando, indo para o trabalho, na parte da manhã, né, dentro do ônibus, no metrô, né, muita gente, e gente jovem também, bastante jovens, né, então, resgatando esse valor, né, do rosário. Talvez não estavam com a Bíblia, mas como eu disse, rosário tendo, Bíblia lemos. Rosário tendo, contemplando bem os mistérios, Bíblia temos. Ela conduz os fiéis à unidade, à perseverança na fé, à contemplação de Cristo e à vivência concreta do Evangelho. Olha que coisa interessante quando a gente, na nossa devoção a Nossa Senhora, sobre o título do Rosário, deveríamos experimentar. Procissão, sim, né? A imagem bonita, sim, né? E tantas outras emoções que a gente, na festa de Nossa Senhora do Rosário, ou de Nossa Senhora do Carmo, a gente tem. Importante, porque, como eu disse, nós somos seres constitutivos de emoções. Se tira aquilo que a gente tem, a gente deixa de ser quem é. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho as emoções, os sentimentos, né? Mas os sentimentos não me têm. Por isso, constantemente, sou chamado, né, a amadurecê-los para conviver bem em equilíbrio com aquilo que é próprio meu. E dentro da dimensão, né, da religiosidade, né,
também, né? A gente tem que fazer como Santo Inácio propunha, todo dia nos exercitarmos, né, na nossa espiritualidade. E aqui, né, a proposta, mais do que saber muito sobre Nossa Senhora, é a gente despertar a necessidade desse exercício espiritual em relação à Nossa Senhora, em relação, né, à nossa Mãe. O oferecimento do terço é divino Jesus. A gente oferece o terço por a gente. É aquilo, né? São rosas que a gente devolve, né? Porque são deles, né? Por isso a gente faz o oferecimento. Aspecto pastoral. Pastoralmente o rosário aproxima as famílias. Será que a gente está rezando ainda em famílias? Fortalece as pequenas comunidades simples, né? Lá no Amazônia ou em outros lugares também, em que o padre só vai, sei lá, às vezes 1 ano, 2 anos, né? Que aparece um padre lá, ou seja, não tem missa, então a comunidade é fortalecida, a comunidade continua viva, é vivificada através do terço, porque o padre não tem, né? Às vezes faz a celebração da palavra, mas como não tem padre, então não tem Eucaristia. Hoje um pouco mais fácil, mas lá em 72, quando os padres oblatos foram para lá, tinha a comunidade que eles iam de 2 em 2 anos. Imagina, né? De 2 em 2 anos eles viam um padre. Aí ele já aproveitava para fazer tudo, batizado, casamento, tudo, né? Porque só 2 anos depois que ele ia voltar lá, né? Era interessante que aqueles que perseveravam, né? Esse é que os padres diziam, através do terço, né? Na vida da comunidade, 2 anos voltavam e estavam lá. Mas hoje em dia, infelizmente, né? A maioria é protestante, porque falta esse incentivo, né? Para as famílias, para a comunidade, para a fraternidade, para a catequese, né? Ou seja, falta. Mesmo porque a gente começou, né? Sim, a devoção à imagem em si, não aquilo que a imagem remete, que é toda essa espiritualidade, né? Como eu falei dos vitrais, beleza, sim, mas tem uma espiritualidade ali, né? Tem ali uma catequese ali. Não foi colocado só para ter beleza, mas foi colocado ali para que as pessoas, né? Principalmente aquelas igrejas mais antigas, que tinham dificuldade na leitura, que tinham dificuldade, né, para a compreensão do latim, que tinham dificuldade de rezar o texto durante a missa, pudessem ter uma catequese viva ali, naqueles vitrais que ali estavam. Então, Nossa Senhora do Rosário nos fala muito ainda hoje, né, principalmente na família, nas comunidades simples, na nossa fraternidade, principalmente na catequese popular, né? Porque às vezes a gente faz a nossa catequese, mas ela é tão difícil de compreender que a gente fala e nem aquilo que a gente fala a gente compreende muito. O rosário manifesta uma mariologia profundamente bíblica, porque cada mistério conduz ao centro da história da salvação. Maria não é apresentada como o fim da oração. Maria não é o fim da oração, nem como substituta do fim, que é Cristo. Nós devolvemos as rosas àquele que pertence. Ela é aquela que conduz ao Filho, ajuda a permanecer no Evangelho, educa o coração para uma vida cristã. A espiritualidade do Rosário mostra Maria como mãe próxima, presença materna na caminhada humana e auxílio espiritual nas lutas da vida. Passamos então, como eu disse, vai ser rápido para a gente ter um tempo de fazer o ágape. A Nossa Senhora das Dores. Vamos ler juntos? A devoção a Nossa Senhora das Dores
desenvolveu-se especialmente a partir do século XIII, sendo profundamente difundida pela espiritualidade medieval e pela ordem dos servos de Maria, servitas. Esses servitas, né, eles têm uma faculdade lá em Roma só de Mariologia, ou especialmente construída, né, e tem como base teológica, pedagógica, a Mariologia. Aqui no Brasil a gente tem alguns representantes, vocês vão ficar escandalizados, né? Boff, conhece o Boff? Não. Hã? Celso também não. Conhece a família Boff? Na família Boff, todo mundo conhece o Leonardo, né? Mas eles são 3 religiosos. O Leonardo deixou, né? Mas tem a Marina Boff, que é uma freira. Ela é professora, né, de teologia lá na PUC do Rio de Janeiro, foi minha professora. E temos também o Frei, que agora me fugiu o nome. Um Frei que é irmão do Leonardo Boff e também era professor, foi professor no Mariano em Roma. Não, ele não chama Celso, é outro nome. Procura aí o Frei, tem o Frei Leonardo, a Marina Boff e o Clodovis Boff, que é o irmão, que é um servita, professor do Mariano, professor da PUC do Rio, professor da PUC do Paraná e também deu aula, se não me engano, na PUC do Rio Grande do Sul. São 3, né? E esse instituto, né, ele é especialista em formar mariólogos, né? Chama Mariano, fica em Roma, perto da nossa casa geral. Então, o Clodovis Boff, ele é servita, porque é uma congregação especialista, né, em formar mariólogos, em falar sobre Maria, dentro, claro, dessa perspectiva da cristologia. Em um período, ou seja, quando essa devoção começou? Começou, né, num período histórico, né, que se passava por guerras, epidemias, sofrimentos sociais. A grande sensibilidade à humanidade de Cristo, a igreja voltou a olhar para Maria aos pés da cruz. Na verdade, começa ali quando ela se encontra com Simeão. Simeão diz o que sobre Maria no seu encontro com ela? Você recorda? Então começa ali, né? Mas a devoção ela vai se desenvolver nesse período, né, em que o povo está enfrentando guerra, está enfrentando uma epidemia na Europa, né, está enfrentando sofrimentos sociais, e o povo se volta para a maternidade de Maria, né, e vê essa Maria, mãe, aos pés do seu filho crucificado. E essa devoção começa a ser difundida lá na Europa. A palavra dor vem de origem latina, dolor, que significa sofrimento, aflição, padecimento e essa tristeza física ou emocional. Era isso que o povo estava sentindo, era isso que o povo estava padecendo, era esse o momento da vivência do povo naquele momento histórico, naquele momento vivencial. Ali, essa devoção começa a crescer. E aqui tem algumas passagens que na Semana Santa a gente remete a Nossa Senhora das Dores. Podemos ler junto? Profecia de Simeão. Maria é anunciada como a mãe que participará do sofrimento do filho. Fuga para o Egito. Maria experimenta a dor do exílio e da perseguição para proteger Jesus Cristo. Perda do menino Jesus no templo. Maria vive a angústia da busca e o mistério da missão de Cristo. Encontro no caminho do Calvário. Maria acompanha o sofrimento de Jesus com fidelidade e compaixão. Maria aos pés da cruz. Maria permanece firme junto à cruz e torna-se mãe
espiritual da Igreja. Maria recebe o corpo de Jesus. Maria acolhe nos braços o Filho morto, expressão máxima da dor materna. Sepultamento de Jesus. Maria vive o silêncio da esperança e da fé diante da morte do Filho. Perceba que a devoção, ela está alicerçada no eixo bíblico. No eixo bíblico. Ela nasce, da necessidade do povo, mas sempre numa leitura e no encontro na palavra de Deus. Então, as aparições, as manifestações marianas, elas se fazem pela necessidade de um tempo e de um povo. Mas se ela, como o padre disse, não tem o eixo bíblico, aí há que ter uma desconfiança se é uma verdadeira manifestação, se é uma verdadeira aparição. A devoção a Nossa Senhora das Dores possui profundo caráter cristológico, porque toda a dor de Maria nasce da sua união com o sofrimento de Cristo. Toda a dor de Maria nasce da sua união com o sofrimento do seu Filho. Maria sofre, não separada de Jesus, mas unida ao mistério da sua cruz. Em Maria que sofre, nós vislumbramos o Filho, porque ela sofre pelo Filho, e ela sofre com o Filho. Percebeu que tudo remete a Jesus. Daqui a pouco todo mundo vai sair daqui e falar: agora eu não vou querer saber de Maria, só de Jesus. Não é o objetivo. Porque, como diz aqui, ela está unida, mas ela sempre aponta o Filho. Ela está unida, mas ela sempre aponta o Filho. Cristologicamente, essa devoção revela Jesus sofredor, Jesus rejeitado, Jesus crucificado, Jesus solidário com a dor humana, Jesus que transforma o sofrimento em redenção. Voltando naquele dia, em que nós falávamos sobre as heresias, um Jesus encarnado. Não um Jesus idealizado, um Jesus que parece, um Jesus encarnado, que ao olhar para Ele, como naquele dia, uma palavrinha diz: mas Jesus não se compadece do meu sofrimento. Ele se compadece sim, porque Ele sofreu, Ele foi rejeitado, foi crucificado, sentiu a dor humana, mas a última palavra foi a redenção. A última palavra foi a redenção. Então, claro, aqui mais uma vez a afirmação: Jesus verdadeiramente homem. Jesus verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Redenção. Redenção. Nossa Senhora das Dores conduz o fiel à contemplação da paixão de Cristo e recordar que Deus não permaneceu distante da dor humana. Cristo entrou plenamente no sofrimento da humanidade. A cruz não é derrota definitiva, mas um caminho para a salvação. A cruz não é derrota. A cruz de Jesus é um caminho para a nossa salvação. Fazer tudo o que Ele vos disser. A espiritualidade das dores revela um Cristo próximo dos feridos, presente nas lágrimas humanas, companheiro daqueles que sofrem, capaz de transformar a dor em esperança. Por isso que a gente tem em todas as igrejas,
o crucificado, não para contemplar a dor, mas para perceber, né, e vivenciar a dor transformada em esperança. Se vocês se recordam, aquele Cristo que está lá no fundo, que está na parede lá no fundo, é o Cristo, era ele que estava lá na igreja, né? E lá em cima, onde está agora a cruz de madeira, por isso foi tirado. Mais atrás tinha a cruz. Mas mesmo assim, ele é o ressuscitado. Na igreja tem que remeter sempre a essa transformação de dor em esperança. A gente, lá no crucificado, já vê o ressuscitado. Lá no crucificado já vê o ressuscitado. Porque ali, como diz lá, né? A cruz não deve ser vista e não deve ter, né, não deve ser um sinal de desesperança, ou de finitude, ou de término. A cruz é um caminho, né? É o caminho da nossa redenção, ou seja, é a dor que se transforma em esperança. E muitas igrejas ainda têm o ressuscitado, né? Mas seria bom que não tirasse o crucificado, porque não é o suplício que a gente vê ali. A gente vê a esperança, a gente vê a redenção, a gente vê a dor, sim, mas uma dor transformada em esperança. Maria, aos pés da cruz, torna-se a testemunha da fidelidade de Deus, mesmo quando tudo parece obscuro. Mesmo quando tudo parece obscuro. Fidelidade. E assim Nossa Senhora das Dores é um sinal de fidelidade. Então, olhando para Nossa Senhora das Dores, a nós que a vemos só uma vez por ano, pelo menos aqui na nossa paróquia, né? Só na Semana Santa que Nossa Senhora das Dores é vista por nós, né? Mas da próxima vez que a gente olhar para ela, que a gente enxergue fidelidade, e que essa fidelidade também seja, né, presenciada, né, na nossa vida, ou vivenciada na nossa vida. A dimensão mariológica. Nossa Senhora das Dores revela Maria como uma mãe compassível, uma mulher fiel, uma discípula presente, uma mãe que permanece junto à cruz, participando do sofrimento redentor de Cristo. Maria não é apresentada como alguém poupada da dor humana, mas como uma mulher que sofreu, uma mulher que experimenta a perca, uma discípula que atravessa a noite da fé. São João da Cruz, né? Voltando lá na Nossa Senhora do Carmo, vai dizer uma noite escura, né? Uma noite escura. Ela atravessa a noite escura da vida, né? Com esse sentimento de perca do filho. Figura da humanidade ferida que continua confiando na pessoa de Jesus. Essa é a Maria das Dores. A Mariologia das Dores mostra que Maria não abandona Jesus no sofrimento, permanece firme diante da cruz, ensina a viver a dor, mas com fé. Esse é o sinal, né, de Nossa Senhora na sua invocação das dores. Torna-se consolo para aqueles que sofrem. Veja tudo aquilo que a igreja, né, pensou quando esculpiu uma imagem e a nomeou Nossa Senhora das Dores. Não era só pela beleza da imagem, né, mas para que as pessoas, olhando a imagem, pudessem, né, ter essa leitura, pudessem enxergar isso. A imagem é bonita, né, tem um valor histórico, mas fala muito mais, né? A gente poderia dizer também que é um livro, se a gente buscasse ler a imagem. Como não é possível, a gente tem um pequeno computador na mão, né, que a gente pode entender, compreender. Para que isso? Por que isso? Por que a igreja tem isso?
Isso eu não estou menosprezando ou desprezando, né? Mas para mostrar que a gente, como católico, apostólico romano, sabe muito pouco, né, daquilo que nós temos como depósito fides, ou seja, depósito de fé. Ela representa a igreja, a eclesiologia, mas uma igreja solidária com quem sofre, próxima dos pobres, presente junto aos crucificados da história. E aqui fala muito a cada um de nós, né? Olhando como Nossa Senhora, onde estão os feridos, que a gente tem que olhar? Aonde estão os pobres, que a gente tem que olhar? Aonde estão esses crucificados, que a gente tem que enxergar? Não fazer invisível. Não fazer invisível. Deixa um exemplo, né? Eu estava na Amazônia um tempo atrás, isso em 2009. E como era muito calor, e eu não estava acostumado com aquele clima, né? Era difícil de dormir. Na época também não tinha nas casas nossas, né? Ar-condicionado, só tinha ventilador. Mas eu ligava o ventilador, no outro dia parece que eu tinha levado uma surra, então eu não gostava do ventilador. Então era difícil dormir. Então eu ficava assistindo televisão, até me dar um sono pesado que eu caía, né? Mas só que era televisão também aberta, não era televisão, né? Televisão normal. E chegava uma hora da noite que só passava jornal. E interessante que lá na Amazônia, nessa época, não sei se era assim, matavam as pessoas, né, com faca, o pessoal lá, né? E aí eles filmavam o cadáver no chão, filmavam mesmo, ele passava mas sem aquele borrão, mostrava mesmo a pessoa esfaqueada, ou baleada, ou que seja. Aí a reflexão, né? Era uma enxurrada, né, disso, que você comentava com as pessoas no outro dia, mas você, não, isso é normal. Não, tranquilo, aqui é assim mesmo. Não se preocupa não, aqui Ou seja, presente junto aos crucificados da história. Mas se a gente nem enxerga, né? Já tomou como comum, já vê como normal, tá bom, é assim. Né? Cadê os feridos? Cadê os pobres? Cadê os crucificados? Cadê Nossa Senhora das Dores? Nossa Senhora das Dores recorda que a fé cristã não elimina automaticamente o sofrimento, mas oferece sentido, esperança e presença de Deus dentro da dor. Às vezes aquela revolta que a gente, mas eu rezei tanto, pedi tanto, fiz promessa, e a fé cristã não elimina o sofrimento. Não é essa a função, nem de Jesus, porque ele sofreu, ele chorou, ele morreu, ele sangrou. Então a fé cristã não elimina o sofrimento, mas oferece sentido. Não é a cruz, mas a esperança, né, que a cruz traz com a redenção. Esperança e presença de Deus. E essa é a presença de Maria das Dores. Aos pés da cruz, Maria torna-se figura da igreja, que não abandona Cristo, que participa do mistério pascal, que gera filhos na fé, que vive a esperança mesmo em meio à dor. A entrega do discípulo amado a Maria simboliza a maternidade espiritual da igreja, a comunhão do povo de Deus, o nascimento da comunidade cristã junto à cruz. É aí que nasce a nossa comunidade. É aí que nascem os cristãos, o povo do caminho, que no começo não chamava, né, cristão, chamava comunidade do caminho. Comunidade do caminho. E o nosso caminho, ele começou
no pé da cruz. No pé da cruz. Para a nossa comunidade. Pastoralmente, Nossa Senhora das Dores inspira uma igreja que acolhe, uma igreja compassiva, uma igreja próxima dos pobres, uma igreja solidária com os pobres, principalmente com os enfermos e com os aflitos. Então não dá para ser devoto de Nossa Senhora das Dores se a gente não consegue perceber que devemos ser acolhedores, compassivos, próximos dos pobres. Não dá para ser devoto de Nossa Senhora das Dores se a gente não visita os doentes, se a gente não consola os aflitos. Porque a pedagogia da devoção nos remete a esse caminho. Ela recorda que a missão da igreja é consolar, acompanhar, sustentar, humanizar o sofrimento. Humanizar o sofrimento. E essa daí, quem será? Nossa Senhora de... Agora a irmã vai ficar brava. Nossa Senhora de Guadalupe. Significado da palavra que vem do árabe. Que palavra é essa? Leem lá vocês. Vamos pular então, vamos pular. A interpretação tradicional quer dizer rio oculto, vale escondido, E algumas interpretações dizem que é o rio do amor. Isso é Guadalupe. Isso porque lá onde foi construída tinha um rio, era um lago, irmã? Que foi aterrado e depois a igreja foi edificada em cima. Por isso, um rio oculto, um vale escondido, um rio, em algumas interpretações, um rio de amor. Porque apareceu ali, num lago, mas claro, depois foi aterrado, a igreja foi edificada. Acho que não está afundando mais, deram um jeito, para que a igreja não afundasse. Não, a antiga está afundada. Ainda. Mas o santuário não. O santuário novo não, mas a igreja antiga é onde está afundando. O termo significa rio, vale, curso de água. Com o tempo o nome foi adaptado ao espanhol como Guadalupe. As aparições ocorreram em 1531 no México, poucos anos após a conquista espanhola do Império Azteca. O contexto histórico é esse daqui. Havia ali um choque de cultura entre espanhóis e o povo originário, uma violência por parte dos colonizadores, sofrimento dos indígenas e uma imposição religiosa e também uma imposição social. É nesse contexto que vai aparecer a devoção à Nossa Senhora sobre a invocação Guadalupe. Maria aparece a São Juan Diego, um indígena, simples e pobre, próximo à cidade do México. Esse fato possui grande importância histórica porque valoriza os povos originários, aproxima os cristãos da cultura local e favorece a evangelização desse continente. Na dimensão sociológica, Guadalupe se tornou um símbolo de unidade do povo mexicano, expressão da religiosidade popular, sinal da resistência cultural, esperança para os pobres e também para os marginalizados. Agora, outra Guadalupe. Essa Guadalupe é de 1326, ou seja, a outra é de 1500, é do século XV, e essa é do século XIII. Aquilo que se fala, é que um homem que era pastor, estava pastoreando o seu rebanho de gado, e ali na Espanha, divisa com Portugal, ele recebeu uma aparição de Nossa Senhora. E Nossa Senhora disse a ele: olha, você vai em determinado lugar e você vai encontrar, vai cavar e vai encontrar um tesouro lá.
E ele tentou, né, falar com as autoridades do lugar, mas ninguém deu muita bola para ele. Mas depois, segundo a história, né, porque é do século XIII, resolveram cavar. E cavando encontraram essa imagem, né, com um caderno, né, com um livro, contando um pouco. Quando os mouros invadiram a Espanha, já havia essa devoção. E eles, com medo que eles destruíssem a imagem, enterraram essa imagem junto com a sua história. E Nossa Senhora apareceu a esse pastor e, novamente, 600 anos depois, eles encontraram a imagem. Então, Guadalupe, de uma certa maneira, já tinha essa invocação na Europa, né? Mas depois é claro que ela toma todo um outro sentido, ela toma toda uma outra cultura e significado lá no México. Mas era só curiosidade. Tá brava, irmã? Então tá bom. A Mariologia de Guadalupe. Maria como mãe dos povos. Em Guadalupe, Maria manifesta um cuidado materno, uma proteção dos humildes, uma valorização do povo indígena, proximidade com aqueles que sofrem. Eu acho uma dimensão muito bonita em Guadalupe, essa proximidade com as pessoas ou com o povo que sofre. É a manifestação de Maria no Filho Jesus, né, ao olhar o sofrimento das pessoas, né? É um pouquinho lá o Antigo Testamento, ouvi o clamor do meu povo. E isso fala muito para a gente, né? Será que a gente está ouvindo o clamor do povo? E quando eu falo a gente, eu falo a igreja, né? A igreja. Porque tem tanta gente sofrendo, tanta gente padecendo. Será que a gente, como igreja, como em Guadalupe, a nossa devoção, tem essa sensibilidade, né? Como o Antigo Testamento, ouvir o clamor do meu povo. Sua linguagem simples e acessível mostra uma Mariologia do povo, enculturada, missionária e profundamente humana. Profundamente humana. Essa manifestação mariana, né, fala um pouquinho também, né, eu vejo, assim também escreve o Frei Clodovis, né, que às vezes a gente tem, não vou dizer perca de tempo, mas a gente tem umas picuinhas com determinadas coisas, né, e esquece as essenciais. Na nossa oração, a gente acaba abraçando aquilo que passa e deixa passar aquilo que permanece. A gente se preocupa com tantas coisas, eu digo a gente no sentido de igreja, né? De igreja. Dou um exemplo assim, meio bobo, né? Mas que talvez ajude. Fui celebrar a missa num determinado lugar, né? E quando cheguei, estava tudo preparado. E estava aproximando o horário da missa, e aí, cadê o fósforo para acender a vela do altar? Não tinha fósforo. Aí foi procurar com o pessoal que estava para a missa, quem que tem fósforo, isqueiro, tem alguém que fuma? Não tinha ninguém que fumasse, graças a Deus, ninguém fumava. E aí a senhora que estava preparando, né, junto com as outras, mas se desesperaram de um modo, porque não tinha como acender a vela. Mas que desespero! E agora? Como é que faz a vela? Meu Deus do céu! E a vela agora? Daí eu fiquei pensando, né, mas se não tem vela, vai ter missa do mesmo jeito, né? Porque o essencial é a celebração eucarística. Acho que Deus não vai ficar preocupado se não ter uma vela, né, acesa. Mesmo porque eu sou a luz do mundo. A
luz do mundo. Não que não devesse ter a vela, que não acendesse a vela, não é isso. Está dentro, né, do corpo litúrgico, é necessário, sim, mas não é essencial. Não é essencial. E às vezes com aquilo que não é essencial, a gente perde muito tempo e não consegue perceber o princípio e o fundamento. E a gente vê um monte de coisa, faz um monte de coisa, e é aquilo que eu sempre digo, o trabalho de Deus, aí nos trabalhos feitos, não se encontra com Ele. É bom o trabalho de Deus? Sim, deve ser feito. E é bom porque é um serviço também aos irmãos. Mas é triste fazer o trabalho de Deus, mas no trabalho de Deus não fazer um encontro com Ele. Porque daí o trabalho fica muito pesado. É uma chatice. E a gente acaba enchendo o saco dos outros também. Porque a gente começa a ver o que passa, mas a gente não percebe o que é permanente. E naquilo que passa, como eu disse, a gente começa a aborrecer os outros. Isso passa. O que é permanente? Profundamente humano. E é isso que Deus está preocupado, senão Ele não ia encarnar. Ele não viria ao nosso encontro. A gente não chamaria Virgem Maria Theotokos, Mãe de Deus. Só é possível porque Ele veio ao nosso encontro. E veio ao nosso encontro, como a gente viu, né, para as realidades que nós vivemos. E Ele toca essas realidades para redimi-las. Para redimi-las. Ele não precisa, mas Ele quer precisar da gente na obra da redenção, assim como Ele quis precisar de Nossa Senhora. E talvez a gente, como os filhos de Nossa Senhora, ainda não percebemos isso. Que horas são agora? 15 para as 9. Nós normalmente terminamos 9h30. Então tem mais um pouquinho ainda, gente. Aguentem. A gente vai direto, porque daí a gente, terminando, a gente já vai para o ágape e depois continua. Maria Evangelizadora. Guadalupe apresenta Maria, anunciando Cristo através da ternura. Favorece a conversão, aproxima as culturas, promove a comunhão. Ela não substitui Cristo, mas conduz ao Evangelho, desperta a fé, aproxima o povo da igreja. Como é que Maria de Guadalupe conduz o Evangelho? Vocês sabem? Como é que ela faz? Porque quando ela apareceu, né, para o Juan, né, ela estava grávida. Conduz. Ela estava grávida. Estava grávida ou não estava, irmão? A imagem sim. É Maria grávida. Ela conduz o Cristo, né? Aquilo que a gente anteriormente falou, né? Pulou, mas tudo bem, né? Mas ao povo sofrido. Ela se manifesta na sua imagem de Guadalupe grávida. Ela conduz a boa notícia. E essa boa notícia, né, transforma a vida daqueles que ali estão, né, a partir de de um povo todo, de uma nação, de um continente todo, porque ela é padroeira da América Latina. A Cristologia de Guadalupe: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo não permanece distante da humanidade. Ele entra na cultura, aproxima-se dos pobres, assume a condição humana, manifesta-se dentro da história concreta do povo latino-americano. Guadalupe apresenta um Cristo próximo, encarnado, humano, solidário com o povo sofrido. Cristo presente nos pobres e humildes,
A escolha de Juan Diego possui forte significado cristológico. Deus manifesta a sua presença através de um indígena, simples, marginalizado socialmente. Isso revela o Cristo do Evangelho, próximo aos pequenos, excluídos, próximo dos humildes. Jesus que nasce pobre, Jesus que caminha entre os marginalizados, Jesus que revela a dignidade dos esquecidos. Guadalupe expressa o Cristo misericordioso, compassivo, defensor da vida humana e próximo daqueles que sofrem. Essa é Nossa Senhora de Guadalupe. Nós vamos um pouquinho para frente, senão não vai dar para a gente chegar. Eu vou passar um pouco para a gente chegar em Aparecida, porque talvez seja importante para a gente. Nossa Senhora Aparecida. A palavra Aparecida vem do verbo português aparecer, derivado da língua latina. Assim, Aparecida significa aquela que apareceu, aquela que se manifestou, aquela que foi encontrada de modo extraordinário. E aí a gente conhece, né? 1717, né? Como a imagem da Mãe Aparecida foi encontrada nas águas do Rio Paraíba do Sul. A devoção surgiu em 1917, no período colonial, quando 3 pescadores encontraram a imagem de Maria no Rio Paraíba do Sul, na atual Aparecida. O contexto histórico vivenciado pelo Brasil. Havia uma grande desigualdade social, ainda a escravidão, a pobreza, e aí estava expandindo, né? Havia uma expansão do catolicismo na colônia. A pequena imagem negra encontrada nas águas tornou-se rapidamente um sinal de esperança, de proteção, proximidade com Deus e os simples. A Mariologia de Aparecida desenvolveu-se dentro da espiritualidade popular brasileira, marcada por confiança filial, orações simples e peregrinação. Por peregrinação a gente entende, né? Peregrino apresenta o ser humano como alguém em caminho de fé, que não tem a terra como destino definitivo, mas Deus como a sua última meta, ou como sua meta última. Isso é o peregrino de Nossa Senhora Aparecida. Aquele que tem como destino definitivo Deus. Então a gente vai, sim, para se encontrar com a Mãe Aparecida, mas encontrando com ela imediatamente, ela apresenta o Filho. Do encontro com ela, ela é aquela que, vamos dizer assim, não é medianeira, né? Mas para que haja uma compreensão, abre a porta, e abrindo a porta imediatamente ela mostra, esse é o Filho. Vou contar uma coisa interessante, né, sobre Nossa Senhora, porque a gente às vezes também tem esse... Eu me lembro que fui fazer um encontro em Uberaba, e lá tinha uma igreja da Medalha Milagrosa. É uma igreja bonita até, né? Eu entrei, mas não percebi muita coisa, mas depois o pessoal contava, né, que na entrada, né, você entrava no átrio da igreja, logo tinha uma imagem enorme de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, bonita, e todo mundo que chegava na igreja estava aqui já na entrada, e logo de frente o Santíssimo, né? Aí a pessoa... Aí depois ia no São Benedito, aí depois ia lá no Santo Antônio, aí depois sentava. Aí o padre foi mudado, né? O padre ficou muito aborrecido com isso. O que ele fez? Mandou fazer uma capela grande e colocou a imagem dentro. E aí, quando era o horário da missa, o que ele fazia?
fechava a imagem dentro. Fechava a imagem, né? Para resumir, ele foi tirado da paróquia. Ele foi tirado da paróquia, né? Porque, claro, ele queria que as pessoas percebessem o centro, que é Jesus. Mas ainda as pessoas tinham dificuldade, né? Claro que ele também não deveria ter usado essa pedagogia, né? Poderia ter usado outra, né? Não precisava ser tão agressivo, mas para dizer, às vezes a gente também é um pouco assim, principalmente quando vai a Aparecida. Não que não possa, né? A gente visita a imagem, mas a gente não sabe onde é a Capela do Santíssimo. Muita gente não sabe, né? Onde é a Capela do Santíssimo. Não estou dizendo nós aqui, né? Mas uma grande parte daqueles que são peregrinos, né? Tendo como destino definitivo e meta última, Deus. Sim, Aparecida, mas Capela do Santíssimo. Primeiro, depois eu vou na imagem. Primeiro Capela do Santíssimo, depois eu passo na imagem, né? Depois eu passo na imagem. Havia uma anedota que vocês vão ficar escandalizados, mas eu vou contar mesmo assim. Depois eu procuro um padre para confessar. Mas na verdade não é tão assim. Mas havia uma pergunta assim: quais são as únicas pessoas que passam de frente ao Santíssimo e não prestam a reverência devida? Quais são as pessoas que passam de frente ao Santíssimo e não fazem a reverência devida? O padre e o sacristão. O padre e o sacristão. Porque está sempre na igreja e já perderam o sentido do sagrado muitas vezes. Também, né, pode estender a nós, né, todos. Pode estender a todos nós, né? Entra na igreja, mas não faz a reverência devida, porque é comum, né? A gente passeia dentro da igreja, mas não tem um momento de intimidade. A gente chega na igreja, mas dificilmente a gente vai lá na Capela do Santíssimo. A gente chega na igreja, vai na Nossa Senhora das Graças, né? Vai, né, no Jardim, na Vila Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, a gente lá na Vila Nambi, Nossa Senhora das Graças também que tem, né? No Jardim Pacaembu, Nossa Senhora Aparecida, mas no Santíssimo, não que não possa, né? Agora mais Santa Rita lá, né? Até Nossa Senhora Aparecida ficou para trás, né? Mas para dizer, peregrino é quem caminha com fé, que não tem a terra como destino definitivo, mas Deus como meta última. Então, peregrino na igreja, São João Batista, meta última, Santíssimo. Meta última, Maria Gorete, Santíssimo. Meta última, né? Jesus Divino Mestre, Santíssimo. Meta última, né? Última, primeira já, né? Última que eu digo, fim último, Santíssimo. Depois sim, como o padre falou, né? Minha devoção particular, minha devoção popular, e como nós ouvimos durante todo esse tempo, é cristológica, leva a Cristo, mas uma atenção, né, a esse caminho aí. Maria aparece não como uma figura distante ou ligada apenas às elites religiosas, mas com o povo, com a presença acolhedora, como sinal de consolação e esperança, companheiro de caminhada dos humildes. Ou seja, isso também tem que ser valorizado, né? Aquilo que o padre falou, já era uma coisa que a gente pensava. A gente vai fazer a novena de devoção, seja Nossa Senhora. Tudo tem que ter uma missa. E acaba perdendo o sentido, como eu falei, do sagrado, né?
tudo tem que terminar numa missa. Tudo bem, ação de graças, né? Mas algumas coisas são necessárias que a gente repense um pouco, né? E é interessante, se o padre não vai, Maria, esse padre, como diziam os meus amigos de estudo lá em Roma, né, nigeriano, esses brasileiros não são sérios. E eles diziam isso por quê? Porque nós aqui no Brasil somos acostumados a usar havaianas, né? Havaianas. E lá no verão é muito calor, né? E a gente usava havaiana para andar lá no santuário. Aí eles vinham, olhavam para o pé da gente. Esses brasileiros não são sérios. Isso é coisa de tomar banho, de usar no quarto, não de ficar andando para o santuário. Eles achavam que a gente não era sério por causa disso. Mas para dizer, né, a gente tem que, como o padre lá nos ensinou, né, mas já era novena, né? É novena do padroeiro. Sim, na festa do padroeiro vamos celebrar a missa, vamos. É novena, né? Para que liturgicamente as coisas também sejam postas como a igreja nos ensina no seu lugar devido. E que a gente também, né, preste bastante atenção nessas coisas aí. Que, como diz, é mãe do povo, então é uma prática popular, né? Uma devoção popular, que acolhe esse mesmo povo, que dá esperança, né? Que caminha com esse povo. A irmã diz que meu tempo acabou, então só vou terminar a Aparecida, que falta um pouco, né? A cristologia de Nossa Senhora Aparecida revela Jesus Cristo como centro da fé do povo brasileiro. A cristologia de Aparecida é inseparável da Mariologia. Maria não substitui Cristo, mas conduz a Ele, aponta para Ele, educa a fé no seguimento de Jesus. Esse é o esforço dos padres redentoristas lá em Aparecida, né? Para que todo devoto, né, tenha como filho último o filho ao qual Maria aponta. É difícil, né? Mas é um caminho que a gente tem que trilhar e perseverar. Aparecida recorda que toda devoção mariana é cristocêntrica. Maria existe para levar ao Filho. O encontro com Maria é caminho para Cristo. A igreja, povo de Deus. A Aparecida expressa uma igreja profundamente ligada à noção de povo de Deus, isto é, comunidade de fiéis, marcadas pela fé simples, sustentada pela devoção popular, caminhando na história com esperança. Mais simplicidade de fé, né? Valorizar mais aquilo que é do povo, porque tudo que existe nasceu primeiramente da devoção do povo. Depois sim, a igreja foi incorporando, a igreja foi colocando dentro do corpo litúrgico, mas nasceu, né, da fé do povo. É uma igreja que não se reduz às estruturas, mas se manifesta na vida do povo, especialmente nos pequeninos e nos humildes. Então, não se reduz a estruturas. Esse é o grande desafio da igreja hoje, né? Como o Papa Francisco nos incentivou muito, a igreja tem que sair de dentro da igreja, né? Para ir ao encontro das pessoas. As pessoas não vêm mais à igreja. Tá bom, irmão, já entendi. Calma aí, irmão. Fica tranquilo. As pessoas não vêm mais à igreja. Então nós, como igreja, temos que ir ao encontro das pessoas. As nossas liturgias são muito bonitas, muito ricas, né? Mas se as pessoas não vivenciam essa liturgia, pode ser bonita, pode ser rica, mas não atinge, não chega, né? Não faz ressoar no coração das pessoas. Tem que esperar os padres, mas não dá para esperar os padres, né? Senão fica como na Amazônia. Não que ser protestante seja ruim,
né? Não estou falando isso, né? Mas a gente perde a nossa essencialidade de igreja evangelizadora, né? Então é a gente que tem que evangelizar. Nós temos que evangelizar. Padre entre nós, né? Mas não é uma missão só do padre. Por isso ontem a senhora Ariane disse, né? Será que a gente reza o terço em casa? Será que a gente incentiva, mesmo que eles não queiram rezar? Será que, vendo o nosso exemplo de perseverança, as pessoas, né, não tomam também para si? Né? É como, assim vou terminar, acho que não vou fazer tudo. Quando Jesus entrou, né, foi preso, e ali na noite o pessoal estava ali, e Jesus lá dentro, e eles fora, meio de longe assim, tentando ver o que ia a suceder, né? Chegam perto do fogo, vocês se lembram quem é, e diz: mas você não é aquele que caminhava com ele? O que ele falou? Não. Mas a minha dúvida, ou a minha pulga na orelha, é como que eles sabiam que ele caminhava com ele? Eles também caminhavam? Acho que não. Como que ele sabia que Pedro... E Jerusalém estava lotada de gente. Como que ele sabia que Pedro caminhava com ele? Os olheiros? Não. Eles souberam que Pedro caminhava com ele quando Pedro abriu a boca. E eles ouviram o sotaque dele, que era o mesmo sotaque de Jesus. Então eles falaram: então você caminhava com ele. Aí ele: oh, não. Ele fechou a boca, não falou mais nada. Fechou a boca. Era o sotaque de Pedro, que entregou que ele era do grupo de Jesus. Ou seja, a linguagem de Pedro que denunciou que ele era do grupo de Jesus. Se a gente não falar os nossos, como que eles vão saber que a gente é do grupo de Jesus? Se a gente não falar a eles. E se a gente não ter vergonha também de ter o sotaque, né? Dos que acompanham Jesus. Isso Maria nunca teve. Falou sempre. E continua falando com esse mesmo sotaque, né? Que identifica Maria como aquela que é do grupo de Jesus. E ainda mais, né? É mãe dele. Então a nossa devoção mariana tem que ter o sotaque dela, né? Quando a gente abrir você é do grupo de Jesus, hein? Que bom. E não ter vergonha, né? Maria das Dores, Guadalupe, Aparecida, né? Maria de Fátima, a gente sabe, está o sotaque ali, a gente sabe o que você é. Então que a gente, né, a nossa devoção mariana, seja pessoal, a devoção que for, né, que a gente abra a boca, né, para que as pessoas, através da nossa devoção, possam ouvir o nosso sotaque, né? E ouvindo o nosso sotaque, você é de Jesus, hein? Aí você vai falar assim: aprender esse sotaque com Maria, porque eu não tinha. E aí sim a gente fala: então você é devoto mesmo, escuta o que ela fala, né? E ela nunca fala de si, né? Fala de Jesus. Então, olha aí, você é devoto mesmo. Pode usar o escapulário que você, né, não é digno, mas Deus te dignifica para usá-lo. Né? Então que a gente possa, né, e espero que a gente tenha atingido o objetivo no curso da Mariologia, não foi curso, introdução, né, porque curso é muito longo, né? Vocês tenham, pelo menos, né, como no caminho de Emaús, acendido uma chamazinha aí no coração de vocês, o desejo de conhecer mais Nossa Senhora. Amém? Amém. Então agora nós vamos fazer um sorteio, né, a vocês. A irmã vai vir aqui, vamos sortear R$25 mil. Você até está bom. Falta alguém pegar um número?
lá atrás. Ali também. Então vamos lá, irmã, rapidamente. Já que você estava me apressando, agora é a minha vez. Ela vai sortear, vai esquecer os prêmios. Boa. Sim, vamos lá. Já. O sorteado foi, e a felicidade se presentifica no coração dele ou dela, que tem como final o número 2. Quem não tem já entra em tristeza, consoladora por Nossa Senhora da Consolação. E o ganhador é aquele que tem final 2 e início 8. E um 3 no meio, 832. 832. 843, pertinho. Mas se você for fazer essa caminhada aí, só Jesus na causa. Agora sim, vamos lá. Aquele que tem ou aquela que tem como número final 0, alegre-se. E tem como início o número 8, mais alegria. E a tristeza se chega quando sabe-se que é o número 850, fazendo a felicidade só de uma pessoa. Vamos lá, o próximo. Alegria para quem tem o número 1 como final. 8 sempre, então todo mundo se alegra com 8. E a alegria maior de quem tem o 851. Boa ideia. 851. Era doido. Agora a alegria de quem tem o número 9 como final. 8 alegra todo mundo. Mais alegria a 849. 849. Uma cruz de São Damião, diretamente de Assis. Eu sei porque fui eu que trouxe. Então, quem vai ficar com a cruz é alguém que tem o número 6 como final. 8 que alegra todo mundo. A alegria maior ficou com 886. 886.
Academia Marial de Aparecida, que é um centro de estudo junto com os padres deonianos, ou a Faculdade Deoniana, né, que oferece um curso de pós-graduação em Mariologia. Quem quer fazer um curso de pós-graduação em Mariologia, pode ir na Academia Marial de Aparecida, que lá tem o curso. Eu faço só propaganda, agora o resto Então, voto da Academia Marial. Para quem tem o número 5 de final. 8 da alegria de todos, e alegria maior por 805. 805. Uma pequena capelinha da Mãe Rainha. Admirável 3 vezes. Vamos lá, quem vai ficar com a capelinha da Mãe Rainha? A capelinha da Mãe Rainha vai ficar para quem tem o número 0 de final. E o sortear, ou felizardo é 820. E assim vou também sortear essa imagem de Nossa Senhora de Fátima. A imagem é dela, você não pode sortear. Eu quero! A gente empresta, podemos emprestar. Mas não sortear. Então, gente, obrigado. Deus abençoe vocês. Agradeço, né, a perseverança e a participação de todos. Da equipe de trabalho também, né, que fez o café, o chá de maracujá, o chá de... Esse material que está por aí, a gente vai dar um jeito de chegar até vocês em um outro momento, né? Que a gente não pensou nisso, mas quem quiser, depois a gente dá um jeito de repassar a vocês. Tá bom? Como você falou na Assembleia Mundial, o objetivo é a formação, né? Sim, sim. A formação aconteceu. Obrigado por mais essa informação. Amém. Não sei se alguém tem rapidamente uma palavra ou uma pergunta pertinente e curta. Não impertinente. Então, a gente pensa sim em fazer, né? Como esse ano ainda a gente está estruturando as coisas, né? Para o segundo semestre ou o ano que vem, a gente pensa em trazer o Clodovis Boff, a Lina Boff. Não pensa em teologia da libertação, porque eles não são da teologia da libertação, nenhum dos dois, tá bom? Mas professores, aqui a gente é curioso, né? Eles são especialistas mesmo no assunto, né? Mas aí cabe tempo para programar com eles, para trazê-los e tudo mais, né? E divulgar mais, se a gente os traz, né, para a diocese como um todo, porque aí sim será uma coisa um pouco mais elaborada, né, e mais aprofundada. Tá bom? Bom? Sim, irmã. Ok, irmã. Não, só para ressaltar uma coisa que o padre também falou. Ele diz que Maria leva sempre, aponta sempre Jesus. Em Fátima, Nossa Senhora ensinou às crianças de dizer esta oração depois da dezena. O meu Jesus, perdoai os tribunais do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. esses são os irmãos, né? Ela disse especialmente, não tem aquele que nós também temos aqui, mas
no sentido que Maria realmente é ela que ensinou aquela oração. Cada vez que nós lemos o terço e dizemos aquela oração, pensamos nisso, que Maria que ensinou aquela oração, que tudo para preparar a Jesus, para o amor de Jesus, né? E também para nós, tá bom? Bem, então nós vamos fazer o nosso ágape, e para que haja um espaço maior, eu vou pedir para vocês que ajuntem mais as cadeiras do fundo, né, para ter um espaço maior para a nossa circulação. Então, terminamos o nosso curso rezando juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Romance, um bom ágape a todos nós. Parabéns, Giovanni. Parabéns. Igual.